Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o quanto a gente pode mexer nos textos no caso de uma tradução para legendagem, para dublagem. Não vou falar tanto no caso da tradução escrita, né? Uma tradução mais técnica ou uma literária, porque eu não atuo tanto nessa área, tá? Mas eu vou dar uma palhinha aí para vocês. Essa foi uma pergunta que eu recebi no Instagram um dia aí que eu abri uma caixinha de perguntas e fizeram essa pergunta para mim. Quanto que eu posso mexer no texto, né? De alterar, de repente, o texto. E aí o que acontece? O ideal é que quando a gente faça uma tradução, a gente não fique apenas trocando palavras, né, de uma língua para outra. Trocar palavras não é traduzir, né? Traduzir é a gente manter o sentido, manter a ideia. Isso é fazer a tradução. É deixar um texto tão fluido, tão bem escrito, que quem está lendo, ou quem está ouvindo, né, se for um caso de uma tradução para dublagem, sinta que aquele material foi feito naquele idioma, né, no idioma para o qual foi traduzido. Então, quantas vezes, né, a gente assiste um filme dublado, de repente, e você fica assim, caramba, mas essa tá perfeita essa dublagem, né? Ou você lê um livro e você pensa, caramba, parece que esse autor Caramba, parece que esse autor escreveu em português, né? De tão bem escrito, de tão bem traduzido que aquele material está. Então, você tem que pensar no leitor final, né? Tem que ser confortável para esse leitor final. Não pode ter, como eu costumo falar, não pode ter sotaque no seu texto, né? Ficar aquela coisa assim, meio, quem traduz do espanhol, meio portunhol, ou então, né, aquela mistura do inglês com português, assim, aquele texto duro, sabe? Que não tá estranho aquilo. Não pode ser assim. Eu tenho um aplicativo no meu celular, que é o aplicativo até do meu relógio, que hoje eu nem tô com ele, mas enfim, que o aplicativo, gente, é uma tristeza. Eu fiz questão de colocar meu celular no inglês para poder ver o original do aplicativo, porque, sério, não dava para entender. Parece que pegaram realmente palavra por palavra e traduziram, e aí as coisas não fazem o menor sentido, né? Então eu tive que ver em inglês como é que era lá as configurações para poder entender o que eles estavam querendo dizer, porque olha, triste, muito triste, tá? Então não pense que traduzir é só você jogar uma palavra para outro idioma, porque não é. Você tem que ver todo um contexto, né? Tem que ver a frase, fez sentido, não fez sentido, adapta. Não vai, claro, não vai mudar a ideia do autor, né? Você que é de literária, por exemplo, vai manter o estilo de escrita do autor, né? Se o autor gosta de inverter um pouco a ordem e tal, mantenha o estilo do autor, mas faça uma tradução que seja bem entendível para quem está lendo. E isso como é que eu aprendo, Laila? Fazendo curso, meu querido. Tá? Tem que fazer curso. Se você gosta de tradução literária, faça cursos de tradução literária, de boa escrita. Né? Se você quer trabalhar com tradução audiovisual, e aí eu vou explicar um pouquinho de como é que funciona isso na tradução audiovisual, também faça cursos específicos dessa área, porque você vai aprender as técnicas da área para fazer um bom texto. Mas vamos lá, puxando sardinha para o meu lado, né? Vocês sabem que eu trabalho com legendagem e com tradução para dublagem. No audiovisual, por exemplo, a gente vai ter que mexer, não é nem poder, a gente vai ter que mexer muitas vezes. No caso da legendagem, às vezes a gente vai precisar sintetizar. O que seria o sintetizar na legendagem? De repente, você buscar uma palavra, um sinônimo para uma determinada palavra, porque aquela palavra ela é muito grande, então ela ocupa muitos caracteres na legenda e a gente tem limite. Quem trabalha com legendagem tem limite de tempo e de espaço. A gente tem um máximo de caracteres que a gente pode colocar na linha de uma legenda e a gente tem um tempo para aquela legenda permanecer na tela. Tá? Então, se, vamos supor, uma palavra muito grande e a gente não puder colocar aquela palavra na tela, a gente vai ter que buscar um sinônimo que tenha menos caracteres, que tenha menos letras. Já na tradução para dublagem, às vezes a gente precisa aumentar para poder caber na labial, né? Porque ninguém merece assistir um filme onde a pessoa para de falar e a boca do personagem continua assim, né? Sabe de nada, inocente! Não dá para assistir nada assim.
incomoda. Então, o bom tradutor, ele vai ter essa preocupação de encaixar as palavras na boca do personagem, na labial, né? Não vai colocar, por exemplo, um personagem com a boca aberta, ele não vai botar uma palavra que seja com a boca fechada, né? Que comece com a boca fechada ou que termine com a boca fechada. Então, assim, tem todas essas preocupações. E isso a gente só aprende fazendo um curso com um bom professor, com um professor experiente, com um professor que trabalha ali, né, que tenha contato com aquilo todo dia para poder, de fato, passar as técnicas e passar o que acontece no mercado pra gente. Então, o fato de você alterar um sinônimo, alterar, de repente, um verbo, isso não quer dizer que você está fazendo uma tradução ruim, você também não precisa se sentir culpado por estar fazendo essas alterações, porque muitas vezes elas são necessárias para ficar mais compreensível. Eu fiz uma tradução de uma música pela primeira vez na minha vida, né? Traduzi música me preocupando com rimas e com métricas e tudo mais. E música é aquilo, né, gente? Você tem que entender o que a mensagem que existe por trás daquela letra para você manter. Ainda mais que eu fiz uma versão, eu passei do português para o espanhol. E o cliente, ele falou assim para mim, mas a gente pode mudar essa palavra, esse sigue, por mirando? E eu falei assim, olha, poder... Até pode, mas eu acho que isso não vai passar a mensagem que você quer. E aí eu comecei a trocar uma ideia com o cliente, né? Esse seguir, é seguir de você acompanhar, de você estar sempre próximo, não é só você só estar olhando. É você seguir, de você olhar apenas, ou é de tentar seguir os passos, né? Seguir o caminho, alguma coisa assim do tipo. E aí eu fui trocando ideia com o cliente para entender, era uma música de autoria, né, desse cliente. E eu falei, e aí? Né? Qual é a intenção de fato? Para eu saber se caberia ou não e a gente chegar num consenso, chegar num acordo e ver o que ficaria melhor. Foi um trabalho bem legal, bem diferente e assim, eu amei, gente, fazer. Tá? Então você pode sim alterar, pode trocar. Cuidado com os falsos amigos, né? Vamos tomar cuidado com isso também, porque às vezes a gente quer manter uma determinada palavra. Existe essa palavra em português. E aí você vai e coloca a palavra em português, mas aí muda todo sentido. Ou então, se você está fazendo uma versão, cuidado redobrado, né? Porque aí sim você ainda corre esse risco. Então tem que pesquisar, tem que ver se realmente aquela palavra naquele contexto vai ter aquele sentido. Não se preocupe, não se sinta culpado de muitas vezes precisar alterar a palavra ou alterar um verbo ou o que quer que seja, ou às vezes até a frase mesmo para você conseguir manter a ideia. O que vale mais, palavras parecidas ou a ideia que o autor está querendo passar? Pensa nisso. Isso aí é bem discussão de aula de tradução, tá, gente? Geralmente quando a gente faz curso, aparecem uns exercícios assim que fazem a gente discutir essas questões, tá? E aí você vai manter como? Você vai adaptar para o público que está recebendo ou você vai manter? Isso acontece muito também, principalmente na dublagem, né? Que não é só uma tradução, uma versão brasileira. Então, muitas vezes a gente vê em filmes, em seriados, nomenclaturas que a gente sabe que o filme se passa, sei lá, nos Estados Unidos e eles colocam algumas adaptações brasileiras. Por exemplo, eu estava vendo uma série outro dia que falavam da Anvisa, do Detran. Gente, não tem Detran nos Estados Unidos, né? Eu sei disso. Mas se eles colocassem, de repente, o órgão lá referente nos Estados Unidos, que falaram de fato no original, de repente eu assistindo não ia entender nada e o resto daquela cena não ia fazer sentido para mim. Então existe essa adaptação. É claro que você não vai fazer isso numa tradução jurídica, por exemplo, que tem um efeito legal, ou numa tradução da área médica. Mas dependendo do texto que você pegue, você pode sim adaptar para facilitar a leitura e a compreensão do seu público final. Mas aí, como eu falei, vai depender muito do material que você tem na mão, né? Você não pode tomar esse caso que eu dei da tradução para dublagem, que é uma versão brasileira, para trazer para outras áreas sem eu saber o contexto, tá? Então não saiam adaptando tudo e falar assim, mas foi a Laila que falou! Verifica com o seu cliente, tá? Porque os clientes, eles têm algumas regras, então
vamos verificar com o cliente primeiro, verifica se você pode adaptar, se não pode, às vezes os clientes não querem que adapte. E isso é um bom tema para a gente falar em outro vídeo, tá? Então eu vou gravar um outro vídeo para vocês falando sobre essas questões das adaptações. E aí, é claro, eu vou falar muito mais baseado no audiovisual, que é onde a gente usa muitas adaptações, tá bom? Tem muitas regrinhas de cliente. Então, falaremos sobre isso no próximo vídeo. Combinado? Se você gostou desse vídeo, então ó, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e vem participar do Instagram do Tradutor Iniciante. Lá eu tô muito mais perto de vocês, respondendo perguntas como essa, assim, quase que em tempo real, né? Mas eu abro lá a caixinha de perguntas, vocês perguntam, eu respondo quando eu vejo. E é isso, a gente vai se falando e tem um contato bem mais próximo. E eu consigo ajudar vocês muito mais do que aqui, né? Aqui eu só tô uma vez por semana. Então, meus queridos, um beijo para vocês, estudem tradução, se tiverem oportunidade, façam cursos de tradução, porque ajuda bastante na hora que pinta uma situação dessa aí, o que eu vou fazer da minha vida? Combinado? Então nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, sucesso e até lá!